Olá, sou Sara Ferraz, diretora executiva e atual presidente da PROEP, e estou aqui para contar um pouco mais sobre o nosso trabalho na preparação e resposta coordenada à pandemia, e em especial da rede PROEP TIOS Covid-19, a estratégia de enfrentamento que é resultado da parceria com a School Foundation, a Universidade de Brasília, entre tantos outros parceiros. Desde o início da pandemia, nós estamos mobilizando uma força-tarefa que envolve nossa equipe, parceiros, membros e um time de voluntários para construirmos estratégias sustentáveis de apoio ao enfrentamento da Covid-19. Na busca por fortalecer essas estratégias, nós recebemos o apoio da School Foundation e da Sala de Situação da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Brasília. Com esses atores, nós reunimos nossos esforços para aprimorar uma estratégia que a universidade havia começado no início da pandemia somente com um grupo de estudantes e que, além de exitosa na região do Centro-Oeste, mostrou a força da mobilização social para esses enfrentamentos. Tudo isso para que profissionais de saúde locais e gestores possam ter ferramentas para definir as melhores ações a serem realizadas em suas cidades para o controle do surto em seus locais de atuação. Nossa meta é apoiar municípios prioritários entre centenas de municípios considerados vulneráveis para a Covid-19 e contribuir no desenvolvimento de capacidade para a preparação e resposta tanto do município como dos milhares de profissionais de saúde que garantirão a aplicação imediata dos conhecimentos adquiridos. E o foco é a preparação sustentável para que possam enfrentar futuros eventos de saúde pública também. Essa é a missão da PROEP, fortalecer a vigilância em saúde por meio da inovação, ampliação do conhecimento e conexão de profissionais de saúde pública para a melhoria da qualidade de vida da população. E o Brasil é nosso berço, então será o primeiro lugar para a estruturação dessa rede. Mas nossa meta é ir além, apoiar a América Latina e países africanos de língua portuguesa. Se quiser saber mais dessa estratégia inovadora que está só começando, acompanhe os canais da PROEP e te convido a fazer parte desta rede também. Olá, pessoal, tudo bom? Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à nossa sessão de tutoria. Eu sou Yara Cavalcante, sou coordenadora de mentoria e tutoria da Força Tarefa TIOS Covid-19. Já agradeço a presença de vocês que estão aqui conosco hoje e lembrando que nossas sessões de tutoria são um momento pensado pela PROEP, né, que a gente pode estar fomentando conhecimento a respeito das ferramentas e estratégias que a gente oferece aqui para os municípios na Força Tarefa TIOS Covid-19. E, claro, fazendo isso sempre com uma exposição dialogada desses temas. Então, a gente, além de trazer esse tema específico da sessão, a gente também está com essa sessão aberta para dúvidas acerca desses temas que a gente está tratando aqui com vocês. Essa é uma das ações que a PrEP mobiliza por meio da Força Tarefa para Tecnologia e Inteligência Local em Saúde, que é a TIOS Covid-19. E para quem ainda não conhece essa iniciativa, é uma grande força-tarefa que a PrEP vem mobilizando junto a importantes parceiros, como a School Foundation e a Sala de Estação de Saúde da Universidade de Brasília, para apoiar essas equipes locais de saúde no enfrentamento da pandemia. Na nossa sessão de tutoria de hoje, nós vamos trabalhar um pouco a elaboração de painéis, né, Levi?
Hoje o nosso tema é análise e construção dos indicadores trabalhados no painel através de planilhas. Então, eu agradeço a presença de todos aqui, sejam todos bem-vindos e passo agora a palavra para o nosso tutor, Levi. Bem-vindo, Levi. Olá, boa tarde a todos. Hoje eu quero concluir, né, essa nossa construção no Excel. Eu vou fazer uma recapitulação, tá certo, do que a gente já viu até agora. E eu pretendo que na próxima aula a gente comece a já trabalhar no Power BI, tá certo? É, eu, eu vou começar aqui a compartilhar a tela, só um minuto. Pronto. Então, tá todo mundo vendo aqui minha tela? Sim, Levi. Pronto. Então, esse aqui é o nosso painel, tá certo? Painel de indicadores ativos. Deixa eu mover isso aqui para cá. Esse é o painel de indicadores ativos, tá certo? Ele está sendo ofertado para os municípios, então, se você está participando, já tem uma parceria com a gente, então você já deve ter o acesso a esse painel. Se não, você pode entrar em contato com a gente, né, e solicitar essa parceria para ter acesso. Então, aqui nós temos dados de confirmados, incidência, alta mortalidade, esses dados aqui por semana epidemiológica, né, ano e semana epidemiológica de notificados, confirmados e notificados óbitos de Covid-19. A gente vai ter aqui dados demográficos, população, aí casos e óbitos, né, por faixa etária e sexo. Os dados de imunização, tá certo? Então, aqui a gente tem quantos tomaram apenas a dose 1, D1 e D2 por faixa etária e sexo, né? A cobertura vacinal, a gente vai ter aqui a D1, a cobertura vacinal da D2. Você pode selecionar aqui, né, o seu estado e o seu município, tá certo? E aqui a gente vai ter o número de doses e o tipo de dose por dia, tá certo? Então, aqui a gente tem por dia. E aqui a gente vai ter o número de doses e a quantidade de óbitos, né? Para a gente fazer essa relação, né? Se está vacinando, como é que está. Essa última aqui a gente vai ter já uma relação de operacionalização da vigilância, né? Para saber que a gente pega duas fontes de dados. Uma dos boletins e a outra do ESUS, notifica. Então, para a gente ver se tem alguma discrepância, estou vendo que tem uma diferença aqui de confirmados do ESUS para os dados que a gente coleta do boletim, que é o Brasil I/O que fornece para a gente. Então, estou vendo que tem uma discrepância aqui nessa informação. O que é que pode ser isso? Se a gente for vir aqui, a gente vai ter, tem alguns casos positivos que deram positivos com o exame, mas eles ainda não foram classificados como confirmados, né? Então, é uma questão de falta de encerrar alguns casos, né? Os últimos casos informados ainda faltam encerrar. Aqui os casos que estão aguardando encerramento por tempo, então você tem como acompanhar aqui como é que está essa situação, tá certo? Então esse é o nosso painel da TIOS. A gente vem trabalhando nele e a gente vai construir esses indicadores. A gente começou a trabalhar no Excel, tá certo? A gente primeiramente foi ver da onde é essas fontes de dados, né? As fontes de dados que a gente está trabalhando é aqui do Open Data SUS, tá certo? O próprio Ministério da Saúde que disponibiliza essa informação. A gente pode vir aqui, ó, Ministério da Saúde, e aqui vai ter todos os bancos que ele disponibiliza, registro de ocupação hospitalar, Campanha Nacional de Vacinação, SRAG 2020, SRAG 2021, contratações, fomento de pesquisas científicas, distribuição de equipamento. Então, aqui a gente tem todo o SUS, né, que é esse bem daqui, notificação de gênero gripal. Então, aqui tem todos os bancos. Aí a gente viu, né, baixou os bancos, viu a estrutura deles, aprendeu como importar eles para o Excel. Tá certo? A outra fonte que a gente precisou também foi as estimativas populacionais do IBGE, tá ok? Tudo isso está nos slides passados, essas fontes, os links, né? Vocês têm como acessar, tá ok? Então, a gente baixou esses bancos e a gente fez a importação deles para o Excel, né? Então, aqui a gente pegou o banco de Alagoas, tá ok? A gente trabalhou com ele, esse banco de Alagoas aqui. A gente tem várias informações, é o banco do ESUS, tá certo? Então, a gente tem
o estado do teste, foi colocado, concluído, solicitado, ou a gente vai ter resultado, se é profissional da saúde, resultado, qual foi o teste, RT-PCR positivo, teste rápido, qual é o município, tá certo? O estado, o sexo do paciente, a idade do paciente. Então, a gente tem todas essas informações. A evolução também cura e a classificação final, se foi confirmado ou não. A gente baixou também o banco de população, então a gente tem aqui todos os estados, e aqui os municípios, tá certo? E a população dos municípios. E a gente começou a trabalhar esse boletim, né? A gente, na aula retrasada, no encontro retrasado, a gente viu um pouco sobre as fórmulas, né? Como é que trabalha. E na passada a gente começou essa construção, né? A gente parou aqui. Por conta do tempo ser muito curto e de termos muita coisa ainda para ver, e eu decidi já ir terminando esse trabalho, né, dessa construção desse boletim. Eu já vim avançando aqui, tá ok? Deixa eu... Antes da página. Pronto. Então aqui eu criei essas duas páginas, tá certo? De boletins. A gente tem aqui a capinha, o título, o município, os confirmados, incidência, óbitos, mortalidades. Mas você fez, como é que a gente vai saber fazer isso? A gente já viu nas aulas passadas sobre as fórmulas, eu apliquei elas aqui e agora eu vou trabalhar em cima de cada um que já está feito, tá certo? A gente vai trabalhar aqui comentando um pouco sobre eles. As fórmulas a gente já mostrou como é que elas funcionam. Nosso foco não vai ser em cima dessas fórmulas, tá certo? Porque o foco mesmo é que a gente avance para a construção desses painéis dashs no Power BI. Então, o principal aqui é a gente entender um pouco do funcionamento da fórmula, que a gente vai precisar utilizar fórmulas no Power BI, então a gente tem que entender como é que elas funcionam e estender a estrutura dos bancos, né, que a gente está vendo aqui como é que ele é, que a gente trabalha neles. Então, a gente vai comentar aqui um pouco sobre esse nosso boletim que a gente construiu. O primeiro aqui a gente também adaptou algumas coisas, tá certo? Aqui em Maceió, se eu quiser mudar para... Deixa eu ver aqui outro município de Alagoas. Tem Alagoas? Estou em Alagoas. Tá certo, vamos aqui. Ararapiraca. Então, no momento que a gente mudar aqui de Maceió para Arapiraca, a gente vai ter os dados do nosso dash todos transformados. Então, eu posso sair mudando aqui. Eu quero ver outro município. No caso de se você tem os dados do seu município, eu quero ver por bairro. Então, você pode botar o nome dos bairros aqui. Você pode fazer a alteração que você quiser, tá certo? Maceió. Pronto. Então, aqui a gente tem os dados de Maceió, tá certo? Os confirmados, a gente já viu como é que calcula, né? A gente tem na coluna aqui, infelizmente, a gente tem vários tipos de classificação final como confirmado. Eu vou colocar elas aqui só para a gente relembrar, tá certo? Isso aqui. Deixa eu tirar isso aqui do meio. Remover duplicidades, né? Fazer aquele mesmo procedimentozinho da aula passada. Então, vamos lá. As classificações finais que nós temos confirmado laboratorial. Vamos lá. A gente tem confirmado laboratorial, confirmado clínico epidemiológico, confirmado clínico imagem, confirmação laboratorial e confirmado por critério químico. Então, essas são as condições que a gente vai aceitar para que o caso seja confirmado, ok? Então, aqui na nossa fórmula, a gente vai ver que ela está imensa, né? Lembrando que a gente criou essa fórmula imensa. Por quê? Porque em cada uma, a fórmula... deixa eu começar aqui pela de óbitos, que a gente vai ver mais fácil. Pronto, aqui é a de óbitos, tá ok? Olha como ela é pequenininha. Por quê? Porque a gente só tem uma condição, que é óbito. Então, não tem óbito por critério
qualquer outro que seja. É simplesmente óbito. Então, a gente vai pegar, né, vai usar o CONTE-SYS e vai contar nessa coluna aqui de evolução quantos óbitos eu vou ter para o município, eu também vou utilizar na outra condição, para o município que eu quiser, no caso de Maceió, né, que a gente está vendo lá. Tá certo? Então, a gente construiu, né, esses indicadores de confirmados de óbitos e mortalidade. A partir daí, a gente construiu o gráfico de sexo, que está aqui, e faltou esses outros gráficos, tá certo? Então, vamos andar de um por um. Primeiramente, os casos confirmados, o histograma, tá certo? Por dia, né? Então, vamos aqui na tabela. Como é que a gente fez isso? Eu tenho aqui uma coluna para casos confirmados, caso suspeito, óbito confirmado e óbito suspeito. Eu tenho aqui uma linha com as datas, tá certo? Então, eu tenho todos os dias aqui, tá certo? Apenas do mês que eu desejo apresentar, tá ok? Não tá falando de... eu não botei o ano inteiro, até porque ficaria muito grande se eu representasse o ano inteiro nesse gráfico aqui. Algumas pessoas utilizam, né? Mas não tem problema. Como eu estou trabalhando por dia, eu estou mostrando apenas o dado do mês, tá ok? Vou mudar aqui para o mês de janeiro, tá certo? Então, pronto, eu tenho aqui os dados de janeiro de Maceió. Janeiro de 2021, tá certo? Então, vamos lá. Eu tenho o dia 1/1 e ele vai seguindo até o dia 31/1, tá certo? Logo abaixo eu vou ter as fórmulas que vão puxar essa informação. Eu tenho um CONTE-SY. Por que que eu tenho essa fórmula imensa, né? Vocês estão vendo que aqui, ó, isso daqui é um CONTE-SY. Esse daqui é outro CONTE-SY. Esse daqui é outro CONTE-SY. A única diferença de cada um desses CONTE-SY é justamente o critério de confirmação, tá certo? Então, eu estou somando todos os casos que eu considerei confirmado laboratorial para o município de Maceió na data de 1/1 de 2021, tá certo? E vou somar com todos os casos, pelas mesmas condições, por critério clínico epidemiológico, clínica imagem, confirmação laboratorial e confirmado por critério clínico. Então, vocês estão vendo a fórmula ficou um pouco grande justamente por conta disso, né? Vamos aqui para a de óbitos. A gente tem a mesma condição, porém, como é somente uma condição que é óbitos, né? Então, a gente vai ver aqui, a gente tem apenas um CONTE-SY, a gente vai procurar lá, ó, de vermelhinho aqui, ó, Maceió, tá certo? O município que eu estou trabalhando. Eu quero que seja na coluna de evolução, né? Que é essa daqui, a coluna AC. Eu quero que a evolução seja óbitos. E lá com a coluna C, que é a coluna de data, eu quero que seja a data de 1/1 de 2021, tá certo? Então, todas essas fórmulas aqui estão trabalhando para essa informação. Essas colunas aqui, essas fórmulas aqui, elas estão vinculadas ao quê? A informação, vou botar aqui, de data, de município, tá certo? E do critério, tá ok? Se é confirmado, suspeito, óbito ou óbito suspeito. Então, a gente tem essas condições trabalhadas aqui, tá ok? A primeira condição, tá ok? Que é o município. Segunda condição, que é evolução ou confirmação. E a terceira condição, que é a data, tá ok? Então, eu tenho aqui, depois que eu criei essa fórmula, se eu apagar aqui para vocês, ó, eu vou apagar a fórmula. A gente fez os bloqueios para ela não andar, só andar na questão da data. Então, na hora que eu avançar aqui, eu quero puxar ela para os outros dias, ela vai me trazer as informações dos outros dias, tá certo? Aqui, então, se eu vier aqui, ele está mostrando que agora é 3/1, não é mais 1/1. Continua no mesmo município, que a gente fez justamente, né, os vínculos das células, para ela não sair. Então, pronto. Eu tenho essa informação. Agora sim, como é que a gente faz para, no momento que eu mudar aqui o mês, eu mudei aqui para fevereiro, né?
ele alterar aqui as informações dos dois histogramas, tá certo? Como é que a gente faz isso? Então, a gente criou, tá certo? Um vínculo aqui nessa fórmula. Tá certo? Vamos aqui ver, vamos lembrar, né, daquela nossa aulinha de fórmulas, tá certo? Que a gente teve. Ó, eu vou querer que primeiramente, vamos lá, eu vou até fazer ela aqui em cima para vocês verem. Vamos lá. Eu sei que o primeiro dia do mês sempre vai ser dia primeiro, né? Então, eu vou botar aqui um concatenar, tá ok? Eu sei que o primeiro dia do mês é sempre dia primeiro, então eu vou botar 01 barra. Então, eu já disse qual é o primeiro dia do mês. Agora, eu quero saber qual é o mês que eu vou trabalhar. Essa informação de mês, vou botar aqui um pontinho e vírgula, eu tenho essa informação bem aqui, né? Que é essa aqui que eu estou mudando toda hora, ó. Eu tenho essa informação bem aqui, tá ok? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou procurar, tá certo? Esse mês aqui, que é o mês de fevereiro, ponto e vírgula, nessa minha tabelazinha aqui que eu criei de meses, tá certo? Eu quero que ele me traga o número do mês, que é essa coluna de cá. Então, eu quero que ele me traga o número 2, que é a coluna dos meses, tá certo? Eu vou botar aqui um ponto e vírgula e eu quero a correspondência exata. Eu vou dar valores exatos, eu não quero que ele traga nenhum valor diferente. Pronto. Então, eu já tenho o dia, agora ele vai me trazer o mês, tá certo? Ponto e vírgula. Agora falta ele trazer o ano, né? Então, eu vou dar aqui 1/2021, ok? Então, vamos ver como é que ficou? Vou fechar aqui o concatenar e vou dar um Enter. Pronto, ó. Então, ele me deu aqui, ó, 1/2/2021, tá certo? Ah, mas aqui o 2 não está aparecendo com 0, tá ok? Então, como é que eu faço? Bem aqui, onde eu tenho o nosso PROC-V, tá ok? Nessa linha aqui, onde eu tenho o nosso PROC-V, que é onde ele está trazendo esse 2, tá certo? Eu vou fazer uma condicional se, tá certo? Então, eu vou falar assim, ó, se o valor que ele trouxer nesse PROC-V, ele for menor que 10, por que menor que 10? Porque o 1, o 2, o 3, o 4 e o 9, eles não têm o zero na frente, né? Então, eu tenho que incluir o zero na frente. Então, se esse valor for menor que 10, tá ok? Eu quero, vou dar aqui um ponto e vírgula, que ele vá me trazer um zero. Então, eu vou botar aqui um concatenar, outro concatenar. Ah, tem um concatenar dentro do outro? Sim, tá certo? É umas condições que a gente faz para a gente o quê? Automatizar a nossa planilha, tá certo? Para a gente ter, no começo dá um trabalhinho fazer isso tudo? Dá um trabalhinho. Mas depois que já está feito, você não tem que fazer mais nada. Simplesmente você copia o banco, cola aí, tá tudo feito. Então, eu vou botar aqui um concatenar, tá certo? O que é que eu quero acrescentar na frente? Vocês lembram que estava faltando um zero na frente do 2. Então, eu vou botar um zero. Acrescentei aqui o zero. E depois do zero, eu vou querer trazer o quê? Justamente esse PROC-V, tá certo? Então, vamos lá. Se for menor que 10, ele vai me trazer o zero junto do PROC-V, né? Fechar aqui o concatenar. Mas se for maior que 10, ele vai ter que trazer o zero? Não, tá certo? Ele tem que trazer somente o PROC-V. Então, eu vou colar aqui, ó, no valor falso do se, o PROC-V, ok? Colei aqui, vou dar um Enter e pronto, tá certo? Então, eu tenho aqui a nossa fórmula, ó. Eu tenho agora o dia, tá ok? Então, vamos lá, eu vou vir bem aqui e vou mudar aqui de fevereiro para abril. Esperar dar uma carregada. Pronto. Então, ele alterou, agora nós temos aqui um do 4, tá certo? Pronto, então eu defini essa fórmula bem aqui. E em seguida, tá certo? A próximo dia aqui, como é que eu vou fazer esse aqui ser o próximo dia? Tá certo? Eu apaguei aqui. Eu vou botar igual ao dia anterior mais 1.
Então, se esse é o dia 1, o dia 1 mais 1 vai ser o dia 2, tá ok? Depois é só sair puxando a fórmula, né? Depois que eu botei o 2, só puxar a fórmula aqui até o final. Vai continuar do mesmo jeito, tá certo, pessoal? E pronto, tá ok? Eu tenho aqui a fórmula para ele alterar os dias de acordo com eu altero o mês aqui, tá certo? Depois que eu fiz isso, é só criar os gráficos, tá certo? Isso aqui são gráficos de coluna, tá ok? Vou fazer aqui a criação dos gráficos. Eu vou querer um gráfico, ó. O que é que eu fiz aqui também? Outra coisa. Eu não quero que o gráfico fique aparecendo dia a dia, né? 1/03/21. Eu quero apenas que ele apareça um mês. Então, eu peguei aqui essa linha, mesclei ela até o final e coloquei para isso aqui, né, que é o mês, ser igual a esse daqui. Então, quando eu mudo aqui, automaticamente eu mudo esse mês. E aqui abaixo eu quero que ele aprenda a aparecer o dia, o número do dia. Não quero que ele apareça mês nem ano. Então, eu vou botar a fórmula, né? Vou apagar aqui, ó. Igual dia, esse aqui de cima. Então, é o primeiro dia. E eu vou vindo aqui até o final. Ele vai me trazer, tá certo? Sem problema, né? A fórmula ela vai sendo arrastada, tá ok? Vocês podem ver que ela vem acompanhando aqui, ó. Tá certo? Então, aqui eu tenho o dia. Então, desta forma, eu consigo fazer o meu gráfico assim, tá ok? Eu tenho um mês embaixo e os dias em cima. Se eu não fizesse isso, como é que iria aparecer o meu gráfico? Hein? Eu vou aqui fazer um exemplo para vocês, tá certo? Vou pegar aqui casos confirmados e suspeitos, vou colar bem aqui embaixo. Vamos fazer esse teste, tá ok? E os dias eu vou também copiar e vou colar aqui embaixo. Isso aqui é data. Então pronto, tá, agora vamos fazer o gráfico desta forma. Como é que ele vai aparecer? Isso é questão de estética, tá certo? Então vocês podem ir adaptando da forma que vocês quiserem. Mas eu vou mostrar aqui, gráfico de colunas empilhadas. Ok. Então vamos lá, ó. Aqui, tá certo? Vocês podem ver que ele está me mostrando agora 19/03/2021. Aqui não, né? Ele me mostra só os números e no final o mês que ele está, tá certo? Então, aí você pode fazer da forma que você preferir. Se você acha interessante mostrar aqui a data assim, não tem problema, ele vai mostrar. Se você prefere da outra forma, você pode construir também desse jeito aqui, tá ok? Sem nenhum problema. Então, eu vou fazer aqui, né? Construir aqui o gráfico. Inserir. Gráfico. Colunas empilhadas, tá certo? E você customiza, né? Casos confirmados e suspeitos. Covid-19. Ok? As cores você pode também botar as cores que você quiser. Sem nenhum problema. Como esse gráfico aqui, você está vendo aqui, ó, ele está vinculado a essas células, tá certo? Então, se eu alterar aqui o mês de março para abril, e vier ver aqui o gráfico, ele também se alterou, tá certo? Porque esses valores aqui, eles alteraram. Então, o gráfico ele vai se alterar de acordo, tá ok? Com a sua informação. A gente fez isso, tá certo? E a gente criou justamente o gráfico de casos e óbitos, tá ok? Agora vamos
Então, a gente criou esses dois gráficos a partir desse princípio, tá certo? A gente já tinha criado o gráfico de óbitos e confirmado. O confirmados é semelhante ao de óbitos. Agora vamos para os gráficos de faixa etária, tá certo? Então, aqui a gente tem o gráfico de faixa etária, total de casos e total de óbitos. A gente tem como observar aqui quantos foram por faixa etária, tá certo? Ah, aqui está tendo mais óbitos do que gente que teve caso? Não, tá certo, é simplesmente porque aqui a gente está em comprimentos diferentes. Aqui é até 500 pessoas, então no máximo a gente teve 400 e alguma coisa aqui, né? Enquanto que aqui a gente já teve mais de 1.000, ó. Se eu botar aqui em cima, 1.700, tá certo? Enquanto aqui foram só 409, tá ok? Ali o valor, né? 409, 1.700. É só questão de que o eixo, né? Ele está vindo aqui até 15.000 e aqui está indo apenas até 500. Mas aqui fica melhor, apesar dessa diferença, você consegue perceber melhor a curva. Se eu aumentasse esse eixo aqui para 15.000, deixa eu botar aqui um 15.000, a gente não vai conseguir ver nada, né, dessa curva. Então, a gente deixa assim que a gente consegue ter uma ideia melhor de onde é que está tendo mais óbitos, né? A faixa etária que está sendo mais afetada. E como é que a gente faz esse gráfico, né? Então, a gente já vai vir aqui para baixo, tá ok? Eu vou apagar isso aqui, que foi só para a gente fazer aquele teste. E a gente vai contar casos e óbitos por faixa etária. Eu criei essa faixa etária, tá certo? Se você quiser, você pode fazer uma faixa etária de 5 em 5 anos, né? Até 5, até de 5 a 10, 10 a 15, 15 a 20. Você pode aumentar sem o menor problema, tá ok? A gente pode criar vários tipos de faixa etária. Mas eu fiz essa daqui, né? Até a primeira faixa etária eu botei a cerca de 20 anos, e depois eu fui subindo de 10 em 10 até os 90 anos, ok? Como é que a gente fez isso? A gente vai utilizar a mesma forma que a gente utilizou aqui, tá certo? A gente vai utilizar condicionais. Então, aqui, esse daqui é a dos casos, a gente sabe que é imensa, porque infelizmente a gente tem mais de um tipo de confirmação. Então, a gente tem que fazer o mesmo conte-se para cada confirmação. Então, mesmo conte-se para confirmar laboratorial, mesmo conte-se para confirmar clínica epidemiológica. Por isso, eu vou mostrar aqui logo de óbitos, que é mais fácil a nossa visualização e o entendimento. Depois que você faz isso, é só Ctrl+C, Ctrl+V e mudar o critério de confirmação. Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem que saber o quê? Qual é o município que eu quero contar esses casos. Então, eu tenho aqui Maceió, tá certo? Então, eu vou aqui na coluna WW, vamos ver aqui no nosso banco de dados. WW, a gente tem o município. Ok. Depois, na coluna AC, a gente tem a evolução, né? Que é o óbito. Vamos ver aqui. Deixa eu fechar isso. Nossa coluna AC é a nossa evolução, que pode ser cura ou óbito, né? Então, tá aqui. Realmente, ele vai buscar daqui. E o outro critério é a faixa etária na coluna AA, tá certo? Então, eu tenho a coluna A. Eu não tenho faixa etária aqui, mas eu tenho a idade, tá certo? Então, como é que eu seleciono a faixa etária? Eu vou simplesmente dizer que eu quero quem é menor que 20. Então, nessa coluna A, quem for menor que 20, eu vou contabilizar. Então, eu vou ter a minha faixa etária, que é de menor que 19 anos, tá certo? Se ele é menor, ou que é até 19 anos. Ah, mas você botou menor que 20, está dizendo que é até 19? Porque se a pessoa tem 19 anos e 11 meses, ela tem 19 anos ainda, ela não tem 20. Tá ok? Então tem que ser menor que 20. Então 19,9999 é 19, não é 20. Tá ok? Então menor que 20. Aí aqui, na outra condição, agora de 20 a 29, eu não posso simplesmente aqui ir buscar na coluna da idade e dizer que é menor que 30, tá ok? Porque se eu dizer que é somente menor que 30, ele vai contar com 1 ano, com 2, com 3, com 4, com 5, com 10 anos, com 15 anos. E esse pessoal eu já contei acima, eu não quero que eles conte de novo. Então, eu vou ter que fazer uma condicional a mais. Então, o que eu vou dizer que ele vai ter que fazer o quê? Procurar na coluna AA os casos, tá certo? Que tem a idade, os óbitos, né? Que tem a idade maior igual a 20.
Então, não é maior que 20, tá certo? Maior que 20 é 21. Tem que ser maior ou igual. A pessoa está com 20 anos, tem que ser maior ou igual. E menor que 30, tá certo? Então, até 29,999 ele considera que é menor que 30. Então, ele não tem 30 anos ainda. Então, ele tem de 20 a 29 anos. Então, maior ou igual a 20, menor que 30. A mesma coisa aqui. Então, eu vou alterando. Ó. Maior que 30 e menor que 40. Maior que 40, menor que 50. E assim, tá certo? Eu vou fazendo até os 90 anos eu apenas considero quem for maior ou igual a 90. Não tem limite, né? A pessoa pode ter 1000 anos. Às vezes, no erro de digitação, né? A pessoa vai ter 1000 anos. Mas é maior ou igual a 90, tá ok? Então, pronto. Depois que criar, tá certo? Essa fórmula, tanto para óbitos quanto para casos, tá certo? Casos, lembrando, casos é um pouquinho maior porque a gente tem mais de uma condição, não é só caso confirmado, é confirmado laboratorial. Aí depois que você termina esse conhecido confirmado laboratorial, você dá Ctrl C aqui nesse conhecido, né? Dá Ctrl C e acrescenta um maisinho, Ctrl V e altera simplesmente confirmado laboratorial por confirmado clínico epidemiológico. E vai adicionando todos os critérios de confirmação que você tiver. Ah, eu tenho mais um critério de confirmação que é confirmado por RT-PCR, né? Então, você pode vir aqui, dar um Ctrl C aqui, dar um maisinho, botar aqui Ctrl V e alterar simplesmente essa confirmação por critério clínico epidemiológico e botar confirmado por PCR, tá ok? Dá um Enter que ele vai procurar também quem tem ali escrito confirmado por PCR, certo? Depois de fazer isso, a gente vai construir esse gráficozinho aqui, ó. Gráficos recomendados. Tá ok? Esse aqui, não apareceu o gráfico que eu quero aqui nesses recomendados, né? Não apareceu ele por aqui. Ok? Você pode vir aqui em todos os gráficos, vai selecionar barras, tá certo? Deitadinhas, e vai estar aqui ele, ok? Então, vamos selecionar isso aqui. Ok. Então, eu tenho aqui o nosso gráfico de casos, né? A gente pode trazer para cá. Primeiramente, a gente vai fazer algumas adiçõezinhas, né? Se eu quero botar para um lado casos e para o outro óbitos, então eu posso vir bem aqui no nosso eixo. Ó. Vou vir aqui. Opa, aqui mesmo. E botar valores em ordem inversa. Como assim valores em ordem inversa? Se ele está aqui, é o menor e aqui é o maior. Se eu vou inverter, agora aqui vai ser o menor e aqui vai ser o maior. Então, valores em ordem inversa. Então, esse eixo veio para cá, ok? Então, eu tenho aqui nosso gráfico de casos. Eu vou copiar ele. E vou colar ele bem aqui. Eu trago apenas essa colunazinha aqui para o lado, ó. Tá certo? Aqui ele está em casa, agora ele vai ser óbitos, ok? Já mudou aqui, ó. E eu vou retomar para o lado direito, né? Opa, eu tenho que selecionar o eixo. Eu vou retomar aqui, eu não quero mais os valores em ordem inversa, eu quero normal, tá certo? Eu posso excluir essa informação se eu já tenho nos dois, né? Então, eu não quero que ele me mostre esse eixo. Delete nele. Eu posso juntar aqui. Ok? Pintar ele aqui de vermelho. Tá certo? Da mesma altura. Pintar ele de vermelho. E já tenho o meu casos e óbitos, tá certo? Aqui meu gráficozinho. Para esse meu indicador de casos e óbitos. Tá certo? Então, pronto. Desta forma, nós finalizamos, tá ok? Fazendo todos esses aqui. Recuperados, mesma coisa, né? A nossa fórmulazinha do Conte-Si, vai lá e procura em recuperação, óbitos menor que 60, óbitos maior que 60 anos. Vocês podem fazer outros indicadores aqui sem problema. Eu não quero ver óbitos, eu quero ver outra condição, quero ver descartados, quero saber quantos casos a gente descartou. Não tem problema. Vamos fazer aqui os casos descartados, tá certo? Vamos fazer aqui, eu vou alterar aqui. Vou botar descartados.
E eu vou bem aqui mudar. Aqui vai ser o quê? Igual nosso conte-si, né? Conte-sis. Onde está o intervalo de descartados? Vamos aqui na planilhazinha. Vamos procurar nosso intervalozinho de descartados. Está em classificação final, ok? Ó, descartados. Vai aqui em classificação final. Ponto e vírgula, eu quero saber, eu vou botar aqui entre aspas, toda vida que a gente for digitar um texto, tem que ser entre aspas. Aqui acompanhando a fórmula, certo? Ó, descartados, aqui em cima. As aspas, ponto e vírgula. Agora, acabou a fórmula, vou contar os meus descartados? Não, tá certo? Eu tenho que lembrar que a gente está trabalhando por município. Se eu contar descartados, vai ser o quê? Todos os descartados que tem nessa coluna, mas eu não quero todos os descartados. Eu quero os descartados somente do quê? Do município que eu estou trabalhando. Então, eu seleciono a coluna município, ponto e vírgula, e venho aqui e seleciono aqui, ó, meu município é Maceió, tá certo? Então, eu vou botar aqui Maceió, tá? A minha célula é 8. Então, vamos fechar aqui os parênteses e dar um Enter, tá certo? Então, aqui eu tive, né? Eu tive 0 descartados para Maceió. Vamos confirmar se é isso mesmo, tá ok? Descartados, município Maceió. Deixa eu só... Tô até achando estranho, Maceió. É isso mesmo. Então, pronto. Aqui a gente tem 0 descartados, então... Indefinidade. Ah, é isso, né? Olha aí, olha o pessoal dando a dica para mim. Português foi longe, não foi? Descartado. Português. Olha como cresceu o número. Tava estranho mesmo. Muito bem. Obrigado, Janaína. Então, pronto, vamos lá. Então, descartados, tá ok? Descartado, eu botei no plural. Então, pronto, agora a gente tem nossos descartados, tá ok? Quero fazer outro indicador? Pode fazer sem nenhum problema aqui. Agora, lembrando, quando a gente for destrinchar, a gente tem que trabalhar cada vez mais condicionais. Eu quero só descartado feminino, só descartado sexo masculino. Então, você vai ter que botar aqui mais uma condicionalzinha, tá certo? Então, esse é o nosso boletim, né, que a gente criou, nosso dashboard aqui, tá ok? Então, a gente tem aqui essas duas folhas, ó. O bichinho tá bem bonitinho, pelo menos eu achei, né? Deixa eu fechar isso aqui, fica melhor de visualizar. Pronto. Então tá aí nosso boletim, tá ok? Com essas duas páginas, tá certo? Boletim, a gente tem aqui, conseguimos alterar um mês, quero verificar outro mês aqui nos nossos histogramas, temos os dados demográficos. Então, tá toda a informação aqui. Com isso, a gente vai encerrar, tá certo? Essa nossa parte no Excel, tá ok? A gente vai avançar na próxima semana para o Power BI. Na próxima semana, eu já estava querendo ver a parte de importar algumas informações e trabalhar. De trabalhar nessas informações. Porém, eu não sei o que é que vocês acham, porque algumas pessoas podem estar querendo, não, vamos ver do básico, a instalação do Power BI, as configurações e tudo. Então, assim, eu vou abrir agora, né, para vocês me darem um feedback. Esse arquivo aqui do Excel, eu vou passar para vocês, tá certo? Eu vou ver com o pessoal aqui o pessoal aqui para disponibilizar, tá certo? Esse arquivo para vocês, que aí vocês podem mexer, trabalhar em cima. Ah, eu quero mudar para o meu município, então você só faz aqui, substituir esse banco aqui de Alagoas pelo o seu estado, né? O banco do seu estado. E você pode trabalhar em cima dele sem um menor problema, tá ok? Então, fica disponível aí para vocês mexerem, brincarem, aprenderem, estudarem as fórmulas que foram utilizadas aqui, tá certo? Os vínculos, né? A gente vincula uma planilha a outra aqui por fórmula só para fazer essas alterações. Então, vai ficar disponível isso aqui para vocês.
E eu queria saber com vocês, né, um feedback, né, do que vocês acharam até agora. Eu sei que foi um pouquinho acelerado, eu não consegui falar detalhadamente de todas as fórmulas, mas é porque não era o foco era mais vocês é, terem noção de como funcionam fórmulas, de estrutura de banco, tá certo? Para a gente avançar. É, a ProEP vai disponibilizar, não sei quando, a Yara aí deve talvez ter alguma informação Essa, mais. essa semana a gente já começa a disponibilizar no canal do YouTube. Não, tô dizendo, não vai ter um cursinho de Excel, não vai? Ah, sim, sim, é um Pronto, curso muito aguardado, né, Levi? Uma exato. questão Então, pronto. diferente. Vai ter esse curso de Excel, então eles vão aprofundar melhor, eles vão explicar com mais calma as fórmulas e tudo, tá certo? Aqui a gente só está fazendo uma breve revisão, tá certo? Assim, de como funciona, para entender a lógica, para a gente conseguir avançar, tá certo? Mas nesse curso de Excel eles vão lhe explicar de fórmula, como é que funciona direitinho, vai ser mais aprofundado. Então, por isso que eu não aprofundei tanto, né? E além do tempo ser curto para a gente fazer isso tudo, mas a gente vai seguir, tá certo? Próxima semana eu já quero entrar em Power BI. Eu queria o feedback de vocês do que a gente viu até agora, o que vocês acharam. E se vocês querem, próxima semana a gente já chega trabalhando, ou vocês querem, não, vamos ver a instalação, preparação, carregamento de banco e tudo. Podem abrir aí os microfones, pessoal, e dizer o que é que vocês acham. Olha, eu voto na segunda opção, viu? Porque mesmo que a gente tem, né, o pessoal que acompanha aqui online, mas sempre tem aqueles que devem ter acesso depois, né, no nosso canal do YouTube. Eu acho que é bacana a gente iniciar, né, bem ali naquele comecinho. Mas vamos ouvir o que o pessoal traz pra gente de sugestão. Kelly, se você quiser abrir seu microfone para falar, tá bom, querida? Se você tivesse sem microfone, acho que ela está sem microfone, eu vou ler aqui para você, Levi. Ela falou que está sendo Ela tá mandando uma fantástico, mensagem no tá? chat, né? Tô vendo aqui no chat, É, né? ela está sem microfone. Ela está sem microfone, mas ela falou que está sendo Chat. fantástico, viu, Levi? Esclarece Que muita bom. noção de lógica, de como trabalhar os dados no Excel baseado nas informações que eles precisam, né? Ela está sendo um divisor na forma de trabalhar com os dados. E quanto ao Power BI, se pudesse mostrar desde a instalação e configuração, porque ela nunca trabalhou com esse programa. Flavinha também colocou que gostou de tudo, reconhece que tem que estudar ainda, rever e treinar um pouco. Sugiro que vamos direto para a prática semana que vem. Ela também está sem microfone e sem vídeo hoje. A Janaína também concordou para a gente iniciar do básico. Ok, sem problema. A gente vai, não tem o mínimo problema. A gente começa e vai caminhando. Vocês podem, ao final de cada aula, a gente sempre vai ter essa conversa. Vocês podem ir dizendo, ó, próxima aula vamos dar uma revisão em alguma coisa, que a gente não tem problema, a gente faz essa revisão, tá certo? O ideal aqui é que vocês consigam realmente reproduzir. Então, reproduzir o painel, a nossa criação no Power BI, né? Então, a gente vai sempre mais devagarzinho, se precisar. A gente faz uma recapitulação das aulas para entender tudo. Então, no final, a gente sempre vai querer esse feedback de vocês, tá certo? Para a gente saber com que velocidade a gente pode prosseguir, né? Se acelera um pouco, não, tá muito devagar, acelera. Não, não, tá muito rápido. Dá uma freadazinha, não tem problema. A Kelly colocou outra dúvida aqui, Levi. Se esse arquivo de Excel é possível importar para o Google Planilha com essa funcionalidade de seleção. Sim, sim, sem problema. Ele tem essa funcionalidade. Essa funcionalidade de seleção, eu vou até aqui mostrar para vocês como é que faz. No Google até tem outras formas, mas deixa eu expandir aqui que eu tirei. Pronto. Essa funcionalidade de seleção, ela funciona assim. Eu vou botar aqui em dados, tá certo? Eu tenho aqui validação de dados, tá certo? Aí permitir de uma lista. Então ele vai validar, ele só vai aceitar opções de uma lista. E onde é que está essa lista? Você tem que criar essa lista antes, eu já criei, vocês vêm aqui em tabela, está bem aqui a nossa listinha de meses, tá certo? Então se você botar aqui,
e der um Enter, ok, ele já criou aqui a nossa fichinha, tá certo? Ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver, vou aproximar mais aqui. Vai ficar bonitinho. Ó, pronto, ó, os meses, tá certo? Ah, tem muita gente que usa essa funcionalidade. Deixa eu só apagar ela para não ficar aqui no meio. Tem muita gente que usa essa funcionalidade para quê? Por exemplo, eu quero criar um campo aqui, tá certo? Que tem... e eu quero que a pessoa só preencha com os valores que eu desejo. Por exemplo, cura, óbito. Então, você pode selecionar... Eu vou selecionar só até aqui embaixo para não ficar muito pesado, tá certo? Aqui, validação de dados, qualquer valor não, quero a minha lista, e a minha fonte é essa daqui. Você não precisa deixar visível, né? Você pode esconder para a pessoa não ver. Ok. Então, agora, aonde ela clicar, ó, ela pode aqui vir aqui, eu tenho que preencher, eu estou aqui com a ficha de cada paciente, eu tenho que preencher com cura ou óbito. Então, ela pode vir aqui e sair preenchendo, tá certo? Com os valores selecionados, entendeu? Tudo que você quiser, você pode fazer essa automatização, né? Automatização. Então, a pessoa pode ter aqui um campo de evolução e ela vai preenchendo assim, usam para várias formas, né? Aí só a sua criatividade que vai dar o limite. Ok? Ok, pessoal, mais alguma dúvida? Pronto, então assim, pode passar. Eu vou dar uma... Yara, eu vou dar uma adaptadazinha lá nas próximas aulas. Funcionam todas no Google Planilha sem o menor problema, tá certo? 90 mais de 90% das formas que o Excel tem, o Google tem. São pouquíssimas, pouquíssimas que tenham, ou que tem no Google e não tem no Excel, ou que não tem no Excel e no Google, mas a gente só usou fórmulas básicas, que foram, básicas assim, né? Mas eu digo fórmulas comuns, que foram o ContiSys, o Sys, o ProcV, tá certo? Agora, pode ter algum probleminha quando você importar, porque, por exemplo, aqui, ó, ele está a fórmula em português, tá certo? É um ContiSys, é um se, né? Condicional se, é um ProcV. Quando você importa, né? Pode acontecer dele não reconhecer porque está em inglês. Aí vai ter que só fazer essa substituiçãozinha de onde tem ContiSys, botar um count if, né? E onde tem os ProcV vai ser VLOOKUP, e o se vai ser if, e essas coisas assim, mas sem problema. Geralmente ele já faz essa transformação. Só teve uma vez que deu um problema assim, ó, mas geralmente ele já faz essa transformação. Se o seu Google Sheets ou seu Excel tiver em inglês e o outro tiver em português, né? Mas não é problema não. Valeu, Kelly. Pois então, pronto. Na próxima semana eu vou fazer só essas adaptações na aula, né? Que eu vou botar aqui como é que instala, né? Onde é que a gente baixa o Power BI, fazer e como é que a gente puxa o banco para dentro do Power BI. Aí depois a gente já começa a trabalhar nas transformações dos dados. Tá ok? Ok, Levi, muito obrigada. E antes de da gente fechar, pessoal, quero dar aqui alguns recados importantes. Amanhã nós temos uma sessão sobre a importância da comunicação eficaz e correta de dados de saúde para a saúde pública, com a palestrante Cristina Heisler. Então, amanhã nós temos essa sessão. Não percam, a Mirella vai colocar aqui o link de inscrição para vocês. E lembrando que nós temos amanhã a sessão de tutoria sobre rastreamento de contato e na quarta-feira sobre análises espaciais com Alessandra. A Mirella vai colocar aqui também para a gente o link de inscrição para essas sessões. E na próxima semana, mais uma sessão com o Levi, né, sobre a elaboração de painéis. E para quem quer conhecer mais também sobre a TIOS, e fazer parte dessa grande força-tarefa que a gente tanto fala aqui nas nossas sessões, nós convidamos a conhecer a nossa página. Bom, lá a gente tem todas as informações reunidas sobre a força-tarefa,
e também um formulário para manifestação de interesse dos interessados em aderir a essa estratégia de apoio. Eu agradeço a participação de vocês aqui nessa sessão e, então, não deixem de acompanhar, né, as nossas estratégias nas redes sociais e canais da Força Tarefa TIOS e da PROEP. Levi, quer falar alguma coisa? Não, não, tudo ok. Pois então é isso, pessoal. Até a próxima semana. E vão aí, né? Trabalhando e estudando para desenvolver esses Isso dashes e boletins. aí, pessoal. Até a próxima. Obrigada, Levi. Obrigada por todo mundo que acompanhou a gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.